Jornal da Pan em 100,9, também no YouTube Jovem Pan, nesta segunda-feira, recebendo o doutor Alexandre Martins, diretor da Vértice. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan, doutor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Temos assuntos novamente importantes aí para ser discutidos hoje. Já podemos começar com a pauta? O dia que vocês quiserem. Hoje a gente falou disso, na verdade, as duas últimas vezes que o senhor veio, mas agora tem um prazo, né? Era até março? Maio. A partir de maio deste ano, as empresas, independente do tamanho, são obrigadas a trabalhar os riscos psicossociais das empresas. É uma situação importante que merece um atendimento e um cuidado especial, porque como algumas outras determinações, essa vai pegar forte. E o que eu estou dizendo, independente do tamanho das empresas. Doutora, antes da gente entrar, é claro, especificamente na questão da mudança da legislação, antes mesmo dela entrar em vigor, eu até cheguei a mandar para o senhor, quando eu tive acesso aos números, e o senhor confirmou, 472.328 afastamentos por saúde mental entre 2014 a 2024, com um recorde em 2024, que é o último relatório que a gente tem do ano passado. Sim. Janeiro a dezembro, né? Estamos construindo agora de 2025, ou seja, não, só em 2024, 472 mil apenas em 2024, ou seja, 500 mil de trabalhadores afastados por uma questão de saúde mental num único ano aqui no país. O Giroto, e esse número tende a crescer. Essa é a grande preocupação. Na verdade, assim, a questão de saúde mental, ela precisa ser tratada já há muito tempo. Nas NRs, principalmente NR1, já constava a necessidade de um acompanhamento. Só que em 2021 foi montada uma comissão tripartite que aí sim estabeleceu aquilo que a gente vai ter a partir de maio. Mas ela já existia, essa necessidade, já há algum tempo. Eu não vou saber precisar exatamente, mas eu estou te falando em coisa de 2014, 2015, já tinha isso. É que agora vai entrar de uma maneira mais técnica, obrigatória, com mais determinação, pontuação e todas as exigências aí que são necessárias. Mas assim, é um assunto muito sério. A pandemia teve uma contribuição para isso, mas não é só, nós não podemos atribuir isso só à pandemia. E sim as condições aí de vida social de todos nós, que somos trabalhadores, empregados, empregadores, e que a gente precisa de um cuidado realmente assim, bem atento a essa questão. No ano específico da pandemia, que é 2020, 91 mil afastamentos, mas aí pode estar subnotificação, né? Porque foi um ano bagunçado, né? Foi muito. O ano da pandemia, né? Foi muito, Giroto. O pico da pandemia que foi 2020, né? Depois em 21 sobe para 185 mil, em 2023 283 mil, você vê que ele vem numa espiral. Sim. Dobrando, né? Sim. Em 2 anos você tem mais do que 100% de aumento, o dobro, né, de casos. Porque salta de 22 para de 200, mais do que o dobro, para 472 mil em 2024. Você tem um dado que eu acho que é um dado assim, muito forte. O próprio INSS, já há anos atrás, isso estou te falando antes da pandemia, já sinalizava essa tendência de se ter um aumento de atestados de afastamentos por questões de CIDS-F. Depressão, ansiedade, e aí assim vai. Então ele já apontava isso. Com a pandemia houve uma contribuição, de fato, mas já existia isso atrás. E pior, o INSS recebe os atestados de mais de 15 dias. Ou seja, aqueles que são menores não são contabilizados lá. Nossa, seja, então você imagina, tudo bem mais. Que um atestado CIDF, ele tem tendência de ser um atestado de mais dias. Tá? Mas assim, aí tem uma confusão, até uma discussão que se tem, né, de que assim, é necessário todos aqueles dias, mas isso é uma outra discussão técnica que nós podemos tratar em um outro momento. Mas ele já trata isso já anteriormente. E inclusive é um dado assustador que ele fala que uma projeção ele faria para 2030, que está sendo revisto, que assim, os atestados F seriam maiores que os CIDS M e talvez próximos dos S. M são doenças osteoarticulares, bursite, síndrome manguito rotador e outros, túnel do carpo. Os S são fraturas, contusões, uma fratura mínima, dedinho, 21 dias.
Então você imagina o grau de alavancagem de atestados relacionados a essa área. Por isso que o assunto é importante, ele merece cuidado e nós vamos tratar disso com carinho. E um detalhe, na entrevista hoje eu quero enfatizar que não é só a empresa, não é só o empregado, o empregador, a parte é dos dois. Tudo bem, o empregado às vezes é a parte mais fraca, mas o empregador também está suscetível à ocorrência do mesmo. E é isso que a gente precisa tratar. Então são uma via de duas mãos. Na verdade, a saúde mental dos dois, né? De quem emprega e de quem é Sim, empregado. porque eu posso ter um trabalhador que também assedia o empregador. E ele também vai ser penalizado por isso. Ele também vai correr as mesmas consequências que estão no NR servem para os dois. Não é só para um. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento PPA nos 4 cantos do Brasil. Doutor, eu não entendi aí. Tem a questão da saúde mental e entra também, aí já é uma outra questão da norma, que é a questão do assédio. Vamos fazer assim, ó. Eu vou explicar de uma maneira simples o que acontece. Tudo que está relacionado a assédio moral sexual, tudo que está relacionado a condutas inadequadas, metas indevidas, cobranças indevidas, tudo isso que está relacionado a atividades irreais. Você é posto para fazer um trabalho no posto de trabalho da qual você não tem condição técnica para isso. Então, tudo aquilo que está relacionado e que possa comprometer a saúde do trabalhador entram nas questões da NR1, riscos psicossociais. Dentro dessas questões, existe assim, por exemplo, dano moral. Então, brincadeiras inadequadas, jeitos mais ríspidos de se tratar a pessoa, formas indelicadas. Essa situação, ela pode acontecer tanto do empregador para com o empregado e vice-versa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu numa empresa de 8 funcionários na cidade de Garça. Nós fomos chamados lá porque o empregador se sentiu acuado com uma forma de trabalho de 3 trabalhadores da mesma empresa. E o cara precisa dos caras para poder desenvolver, uma empresa pequena. Então, quer dizer, quase 50% da força de trabalho. Ou seja, imagina. Então, assim, por isso que eu estou te falando, não é empresa grande, nós estamos falando de empresa de 8 funcionários. Então, é assim, a forma como esses funcionários lidavam com esse empregador era uma maneira inadequada. Eles podem ser responsabilizados. Então a gente precisa ter esse olhar, né, e uma necessidade de cumprimento muito forte. Claro que aonde que é mais visado são empresas maiores, porque lá você vai ter toda uma condição que eu vou colocar depois, que é necessário para a empresa. Agora, eu fiquei em dúvida de uma situação. Por exemplo, dependendo do problema de saúde mental que o funcionário tem, a hora que ele é afastado, porque o próprio trabalho pode servir como uma terapia, né? A hora que ele é afastado, ele pode, até talvez aí seria o caso de ter um psiquiatra, né? Um psicólogo, né? Mas não pode agravar mais a situação dele? Então, é assim, ó, isso é importante. É assim, ó. Porque houve, e aí eu acho que a direção, a gerência, a supervisão de empresas maiores, ou o contato, por exemplo, nós somos uma empresa pequena, o meu funcionário trata do trabalho do meu lado. Então, é assim, a percepção por uma mudança de comportamento desse funcionário, ela é importante para a gente poder decidir qual o caminho a ser tomado. Então, por exemplo, eu posso ter um funcionário com problema familiar, um problema de saúde na família, financeiro, filhos. Então, essa percepção, né, tem que ser rápido. A supervisão, ela tem que ser observada. A supervisão, ou a direção, ou a gerência precisa entender isso e tentar ajudar o trabalhador. Isso é fundamental. Certo? Para que ache que, por exemplo, o que a gente escuta na empresa? Isso aí é frescura. Isso aí não é nada. Isso aí vai passar. Não é assim. Não é assim, cara. A gente precisa ter olhar para entender o porquê. Por que está acontecendo? Qual é o motivo? Né? O que levou a isso? E a empresa poder auxiliar e colaborar para que haja o melhor desse funcionário. Certo? E também da outra parte. Isso tudo é muito forte. Então a gente precisa ter esse olhar mais humanizado. Né? Eu sempre falo aqui para vocês, medicina ocupacional é prevenção e promoção de saúde. A gente precisa fazer isso, nada mais. Mas você entendeu o meu raciocínio? Por exemplo, a hora que ele é afastado do local de trabalho, às vezes o local de trabalho é o momento da higiene mental dele, é o momento que ele tem até que ele esquece dos problemas que ele está enfrentando, por exemplo, na residência dele. O Giro, até assim, ó, quando afasta, por exemplo, ele não pode deixar o que a gente chama de AVD, atividades de vida diária. Então é assim, eu tenho um afastamento por depressão,
né? Então ele não pode deixar de frequentar a sociedade, os amigos, a igreja, a academia, você entendeu? E essa observação é forte, a gente precisa ter esse olhar para ele, né? E a gente, assim, toda vez que você afasta por muito tempo, você permite que a doença piore, porque você está afastando ele dessas atividades de vida diária que você está falando. Então esse olhar é importante, por isso que tem uma crítica aqui, né, de muitos colegas aí da área de psiquiatria, por exemplo, um afastamento de 60 dias, de 90... Cara, esquece. Quanto tempo demora para a medicação começar a fazer um efeito? Certo? Como que você vai lidar? Não é só medicar. Medicar é uma coisa. Qual é o acompanhamento que você faz? Medicação e terapia. Não, você vai lá, faz a medicação. Eu dou lá para Gleice 30 dias, mas não vejo ela. Cara, não serve para nada. Eu preciso ter acompanhamento. É a pessoa que manda pro exílio, não, né? Cara, mas é assim, ó. Eu às vezes sou criticado pelos colegas, eu falo. E aí vem um funcionário, eu falo, isso aqui vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Você precisa voltar às suas atividades de vida diária. É fácil? Lógico que não é. Para nenhum de nós é fácil. Mas a gente precisa ter essa continuidade. Porque senão vai piorar o quadro do funcionário. Então essas condições são condições importantes. E que a gente precisa estar de olho. Esse é o papel que a gente tem de intermediador entre a iniciativa privada ou pública que fornece os atestados, a empresa e a medicina do trabalho, fazendo essa equalização. Bom, essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Volkswagen Comasa. Muito mais que carros, completa com você. Doutor Alexandre da Vértice. Vértice vira sobrenome, né? O nome da empresa vira... É legal que ele sempre traz uma... Que nem eu nunca tinha pensado nisso, né? É bilateral. Sim. É claro que o polo mais forte nessa gangorra, vamos dizer assim, é o empregador, né? Sim. Mas também pode acontecer do empregado fazer o assédio sobre o empregador. Quer dizer, é bilateral. Com certeza. Bilateral. Esse raciocínio é legal. E depois, o que fazer, no caso das empresas, para elas se blindarem em relação à mudança da legislação que acontece agora em maio, né? Acho que é legal passar essa cartilha também. É assim, ó. Como é que vai funcionar? Como é que é o correto, tá? Primeiro, e precisa haver uma orientação que começa direção, gerência e supervisão. Independente do tamanho da empresa. Se a empresa é pequena, a orientação uma asepsia. Não, precisa, porque quais são os riscos que todos correm, como que a gente deve trabalhar, como que nós vamos fazer o levantamento dessas informações. Porque, na verdade, assim, ó, essas informações, não se criou uma norma nova. Essas informações, elas vão estar linkadas à NR17, que trata da parte de ergonomia, que existe todo um questionário específico para isso, que levanta os riscos psicossociais, e essa informação vai para o PGR, que faz parte da norma 1. E uma coisa legal também, depois do intervalo, para a gente abordar, a empresa ela existe para gerar riqueza, gerar lucro, até para remunerar todo mundo, né? Qual a linha ali entre a cobrança de resultados e a caracterização de assédio por metas, assédio por resultados? É legal a gente falar sobre isso na volta de intervalo também, né? Perfeito. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília, presença que transforma. Só antes de irmos para um rápido intervalo, resolver tudo sobre a sua conta de energia, de casa ou de onde estiver, é possível com o aplicativo CPFL Energia. Consulte suas faturas, solicite segunda via da conta, acompanhe serviços e muito mais. Tudo com agilidade e sem complicação. Não importa se você está no trabalho, em casa ou viajando. Nosso atendimento digital está disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. E o melhor de tudo é muito simples. Basta procurar o aplicativo CPFL Energia na loja de aplicativos do seu celular ou acessar cpfl.com.br no computador. E não para por aí. Por meio desses canais você tem acesso a informações detalhadas, pode tirar dúvidas e resolver pendências de forma rápida, sem filas. Atendimento rápido, eficaz e do jeito que você merece. Então já sabe. Precisou? Baixe o aplicativo CPFL Energia ou acesse cpfl.com.br. CPFL Energia, sua rotina, nosso compromisso. Eu não entendi, dá para repetir? Pelo amor de Deus. Nós voltamos amanhã no Jornal da Pan. 8h18, um rápido intervalo em 100,9. Continuamos no YouTube Jovem Pan com o Dr. Alexandre Martins, diretor da Vértice. Nossa, doutor, esse texto me tirou o foco da pergunta que eu ia fazer. Esqueci o que eu ia perguntar.
Eu tô assim. Ai, lembrei, é a idade. A gente estava falando da questão das atividades diárias. Às vezes as pessoas pegam um afastamento do trabalho por conta de depressão, e aí ela acha que ela não pode mais sair de casa, que ela não pode ver o amigo, que ela não pode ir na igreja, que ela não pode postar nada, porque senão vão achar que é mentira, né? Eu não tô doente, eu não tô depressiva porque eu fui em tal lugar. E na verdade não é assim, né? Não é assim. Pelo contrário, você acho que deveria ter um pouco mais de vida social até para trazer essa... Existe um erro das pessoas entenderem que ao eu me afastar por um CDF, eu tenho que me enclausurar. Esquece. E tá errado. Então é assim, só que existe uma diferença. Eu vou te dar dois extremos. Eu tive pessoas que participaram da vida social e que melhoraram, e tem pessoas que extrapolaram na vida social. E piorou. E aí assim, aí você mensura se aquilo de fato era a doença a qual ela alegava ter. Então, são dois extremos. Mas o normal, dentro da normalidade, é você fazer o acompanhamento médico, fazer o acompanhamento psicoterápico, continuar as atividades de vida social para se restabelecer mais rapidamente. É isso que precisa acontecer. Então, você pode ir para a igreja, pode ir para a academia, pode sair... É que a gente tá vendo o lado cheio desse copo, né? Uhum. Que é o quê? Você pensa o quê? Em ambientes saudáveis de trabalho, você tem a turma de trabalho, tem a turma de amigos, seja do mais alto escalão ao mais simples, ao chão de fábrica, por exemplo. O chão de fábrica você tem a turma ali, né? Chega, bate papo, conversa, então num ambiente saudável. Então, ao ser tirado desse ambiente, ele perde essa proteção, Sim. esses amigos, essa turma, né? Essa integração. Agora, se o ambiente é o que está provocando, é claro, tem que ser retirado daquele ambiente. Sim. Quando o ambiente não é saudável, né? se o ambiente é tóxico, é claro que ele tem. Aí tem que ser visto, de repente, a mudança para uma outra turma, um outro turno, um outro ambiente de trabalho, né? Tem essa questão. E é aí que vem assim, ó. Porque assim, essa questão hierárquica ela é forte. Então, por exemplo, lá na clínica eu tenho os dois são sócios proprietários, eu e o Adalberto. Nós temos a gerência, a supervisão e as pessoas. Então, o que a gente percebe? Ao chegar na clínica, a clínica é pequena, você conhece as pessoas de olhar, você sabe... Não é que é pequeno, não, a gente sabe que tá gigante aqui lá. Não é que se pode... Então é assim, eu consigo olhar e identificar se a pessoa tem... Então, essa pessoa não está bem hoje, a gente percebe isso. Então esse hoje, olhar... Se é mais dias, né? Sim, e aí você vai acompanhando, porque não é todo dia que você acorda rindo e falando, ó... Né? Mas assim, você tem esse olhar. E aí sempre existe esse contato. Aqui agora é segundas-feiras, agora, é o olhar de ressaca. Ô Giroto, o que a gente vê, e é um lugar que aí que eu acho que é o mais... Por exemplo, eu tenho empresa que tem linha que tem 60, 80 pessoas. Então é assim, a supervisão, ela precisa ter esse olhar criterioso. De entender se as pessoas elas estão, se tem algum, por exemplo, algum descumprimento daquilo que foi determinado, que a pessoa já fazia, né, irritabilidade, né, tristeza, sabe, às vezes esquecimento, sabe, olhar de peixe morto. A gente precisa ter esse olhar. Por isso que a gente começa o trabalho fazendo o quê? Uma explanação das necessidades desse olhar para direção, gerência e supervisão. Eu conheço uma pessoa que ela tomou 11 multas de trânsito no mesmo mês. E aí entenderam que é porque ela não estava bem, e aí a médica pediu afastamento dela. Por conta disso. Por causa das 11 multas. Porque assim, é uma coisa que não era comum. Mas como aconteceu naquele momento... Alexandre Vértice, né? Para simplificar para ir mais rápido, acelerar o tempo. Doutor, o senhor falou uma coisa antes no bloco que até tirou um pouco a minha dúvida, mas eu ainda ficou embaralhado. O senhor falou assim que o ideal, né, de você ter ali um afastamento por psicossocial, psicologia, né? Alguma coisa que é relacionada a... né? Os CIDs-F, né? O ideal é o médico do trabalho, né? Porque o senhor falou que muitos psiquiatras ou até mesmo psicólogo, o cara de repente fala, não, você precisa de atestado top. É assim, ó, legalmente os atestados eles são aceitos por médicos ou dentistas. Quando vem de um psicólogo, é prerrogativa da empresa aceitar ou não. Os acompanhamentos do risco psicossocial, você pode ter uma psicóloga que possa fazer esse apontamento, certo? Junto com o médico do trabalho, né? E o que é importante que eu acho que a gente precisa? Eu falei, ó, qual é a necessidade da empresa começar a mapear? Eu faço a orientação para todos. Depois eu vou fazer o mapeamento de risco. Nesse mapeamento é aplicado um questionário específico. Esse questionário pode ser aplicado por uma psicóloga
que tenha uma habilitação para tal. Existe toda uma norma para isso. E aí, assim, a partir daí, junto com a área de medicina do trabalho, a gente fazer o acompanhamento e as orientações necessárias. Então é assim, a identificação prematura de alguma coisa que venha das partes empregado e empregador antecipadamente é importante, né? A observação é importante para que a gente possa tomar as medidas. O que não se pode confundir, e isso é importante, é que quando existe algum tipo de afastamento por CIDSF, não dá para atribuir só à empresa a situação, né? Mas é importante o acolhimento que a empresa vai dar para esse funcionário. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, luto, né? É normal o afastamento? Quem vai dizer que não? Certo? E isso é da empresa? Não é, mas assim, o acolhimento por parte da empresa é fundamental. Supervisão, direção, gerência, junto àquele trabalhador, né? O luto pode acontecer com todos, morre a mãe ou o pai de um diretor, né? Quem está vamos chamar, ou ao contrário, precisa ter esse acolhimento. Então, essa via de duas mãos. Mas esse é o caminho e precisa ser feito. Deixa eu ver se eu estou entendendo, né? Nem tudo depende da empresa. Mas no que depende da empresa, ela tem que estar pronta e seguir os protocolos para mostrar, eventualmente, no caso de uma autuação, que ela fez a parte dela. Perfeito, Giroto. Assim, ó, eu tenho situações que estão acontecendo. Por exemplo, nós tivemos uma situação agora, o Ministério Público, ele fez uma orientação para uma empresa, porque um trabalhador terceiro assediou sexualmente uma funcionária de uma linha. Então, o que foi determinado? Que a empresa tem que ter um canal de denúncia anônima, que ela contratou, existem empresas que fazem isso hoje, né? Ela precisa estar com tudo aquilo que é determinado na norma efetivamente, certo? E precisa apresentar ao Ministério Público em 6 meses aquilo que foi determinado, né? Como se fosse um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Então é assim, a empresa pode, porque ela é responsável pelo terceiro que ela põe lá dentro. Amanhã, se você puser uma pessoa aqui dentro, se ele não cumprir as exigências de saúde e segurança do trabalho, você é responsável por isso também. Então, quer dizer, ela precisa demonstrar que aquilo, se houve ou não, né? E porque às vezes também existe uma inadequação de quem recebe a informação. O funcionário acha que está sendo assediado e às vezes não é. Então a gente precisa ter por isso que é importante esse acompanhamento, o psicólogo fazer parte desse trabalho. Nessa empresa especificamente, o que a gente fez? Tem uma psicóloga que trabalha com a clínica, ela vai fazer essa abordagem junto aos funcionários e vai trazer para que a gente possa mapear e entregar para que seja cumprido aquilo que o Ministério quer. Porque normalmente, se o cara é um psicopata ali, é a hora que você cria o canal, outras pessoas acabam aí, você começa a ter o efeito dominó que fala, né? Com certeza. Vem todos fazendo a denúncia. E né? a denúncia é anônima, né? Isso que é importante. Então, empresas maiores contratam empresas que só trabalham com isso, denúncia anônima, né? É levado isso a cabo, é demonstrado, né? E quando é obrigatório a empresa divulgar isso no seu mural, em todas as dependências da empresa. Os canais de... Sim, por exemplo, a gente está terminou semana passada, nós vamos ceder para as empresas um vídeo que deve ter no máximo 3 minutos de como a empresa tem que saber lidar com esse tipo de situação. Para poder orientar mesmo, uma coisa simples. Então isso é mais junto aos RHs. Né? Vai ser, E depois os RHs passam para o restante da empresa. Direção, gerência e supervisão. Todos precisam saber. E aí que vem a palestra, tudo esse tipo de coisa, porque ajuda muito, né? Ajuda muito. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem, nova unidade Esmeralda na Rua dos Topázios, número 55. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. Agora, o fato é que para as empresas, é claro que há uma legislação a ser cumprida, ela entra em vigor já no mês de maio, Já. No mês de maio já estará... 25 de maio estará em vigor. Mas, pelos números que a gente está apresentando aqui, é uma questão econômica também para as empresas. Quer dizer, você se adequar é uma forma de você também trabalhar melhor o seu RH. E isso, é claro, vai resultar em maior produtividade ou menor produtividade. O Giroto, é ponto passivo. Quer dizer, se eu tenho um funcionário... Cara, aí, você lembra que a gente vem falando de absenteísmo, presenteísmo...
Funcionário ausente do posto de trabalho é prejuízo. Funcionário presente, mas não estando bem, é prejuízo. Então, quer dizer, se você não tem um funcionário bem, você tem uma condição de inadequação na sua produção, vai dar resultado ruim. Então, quanto melhor tiver aquela pessoa mais disposta, bem, é outro resultado. É isso que as empresas precisam pensar. O investimento é pequeno perto da ausência ou da presença inadequada. É muito pequeno. Agora, a demanda às vezes é da família, do cidadão, e ele acaba usando o canal da empresa para desabafar, vamos dizer assim. Aí a empresa passa a ser solidária daquela situação também? Não, é assim, ó. É por isso que essa identificação é importante. Então é assim, a separação daquilo que de fato é empresa e daquilo que é pessoal precisa ser determinado. Aí os mapeamentos do risco vai determinar isso. Esse acompanhamento junto aos médicos da clínica vão determinar isso. Cara, eu tenho situações assim, por exemplo, eu atendo empresa pública e empresa privada. São situações distintas. Às vezes a empresa pública, o funcionário não gosta do atual gestor. Então ele leva isso de uma forma inadequada. E a gente precisa saber separar. Isso aqui não tem nada a ver com a empresa pública. Isso aqui tem a ver com você. Né? A mesma coisa, eu não gosto da Gleis, ela é minha supervisora. Então é assim... Teve esse problema mesmo? Com a Gleis? O que aconteceu? Comigo não. Então, podem falar aqui publicamente. Então é assim, ó, essa situação a gente precisa saber separar. Porque assim, ó... Porque às vezes é pessoal, por exemplo, né? ó, Não é... no passado, e ainda você vê bastante, cobrança de metas inadequadas. Por exemplo, ó, o banco era um negócio absurdo, cara. Sabe, casos de doença porque doença psíquica causa doença osteoarticular. Então é assim, você teve banco com metas inadequadas, horário de trabalho excessivo, sabe, gestão chicotinho, gritar, cara, não funciona, não vai dar certo. Risco psicossocial vai acabar com isso. Vai expor isso de uma maneira diferente. E eles começaram a mudar, eles precisam mudar, eles tiveram que mudar, porque senão não ia dar certo. Que é aquela indagação que eu fiz, a gente tem que fazer mais um intervalo? Sim. Fechando a segunda meia hora. Que é como orientar, né, os líderes aí, porque você tem a necessidade de resultado, tem a necessidade de desempenho. Até porque se a empresa não gera riqueza, você acaba tendo falência ou demissões. Com certeza. Né? Como fazer, qual o fio da balança aí entre cobrar resultados da equipe e não extrapolar e fazer uma gestão com assédio moral sobre a equipe. É isso aí. Após um rápido intervalo, você vai explicar esse segredo, como fazer isso em acordo com a lei e a empresa cumprir, é claro, o resultado que ela se propõe a ter. Perfeito. Continuamos no YouTube com o Dr. Alexandre Martins. E tem uma outra questão também... Muitos cortes bons hoje, viu, doutor? Tem uma outra questão, por exemplo, vem um CID de afastamento, porque tem a questão do sigilo profissional do psiquiatra e do psicólogo, né? Até que ponto que vai, até que ponto ele pode comunicar para a empresa que é em função de algo que está acontecendo lá dentro? Legalmente, o funcionário não é obrigado a pôr o CID. Legalmente. De qualquer doença? De qualquer doença. Né? Só que... Aí ele pode autorizar ou não? Fica a prerrogativa dele. Aí, assim, tinha empresa que não aceitava. Isso não está correto. Mas, assim, qual que é a função? O médico do trabalho vai olhar aquilo e ele, no prontuário, pode falar, ó, esse funcionário está com quadro depressivo, ansioso. Porque o prontuário é de livre acesso. Não, o prontuário o prontuário é do paciente e do médico. Ah, tá. Tá? Aquilo... O do trabalho vai fazer análise dele em cima daquele por funcionário. Exemplo, um funcionário seu vem até mim, né? E ele disse, eu não quero pôr o CID da doença. Perfeito. Aí afastou por 30 dias. A empresa vai fazer o quê? Manda lá na Vértice. Aí o colega vai atender e ele, no prontuário dele, vai falar, olha, você realmente tem que ficar afastado, aí você pode retornar. Da Vértice com a empresa. Só que existe a questão do sigilo. Eu não vou falar para a empresa, ó, funcionário veio aqui com CID-30 de depressão. Tá, específico. Então, mas assim, esse funcionário, ele pode voltar a trabalhar, as condições são boas, ou não. Você não vai contar e aí, o assim, problema, você não vai abrir, mas porque existe a questão do sigilo médico, que é médico-paciente. Mas essa relação, a empresa é sempre ela orientada. Vai voltar e tudo bem? Não vai voltar. Você entendeu? Legal. Isso sempre a gente faz. Que é e essa, por ser o profissional, blinda a empresa, porque é uma decisão tomada por um profissional. A responsabilidade é de quem toma a decisão. Quando vem um atestado de um psiquiatra na hierarquia,
médico pelo INSS, médico do trabalho, médico assistente. Então, se vem um atestado de um psiquiatra, eu tenho um monte de 90, que é só você ir lá e pagar a consulta. Puta, é irritante isso, cara. É uma vergonha para a classe. Então, você tem médico que manda 90. O paciente vem e fala, filho, esquece. 15 dias a medicação está no topo. 90 dias de atestado? Mas direto isso. Ai, gente. Então é assim, é só 15 dias é o topo. Você já está com a medicação certa. Só que não é só isso. Ela marcou o retorno, o profissional fez nada. Então esquece. Então é assim, aí a prerrogativa é minha. Eu tenho soberania sobre ela. Se o INSS tem que ficar aos 90, ele tem sobre nós. Então acabou, é hierarquia. Eu acho que 90 é válido, mas assim, com retornos, né? Não de uma vez. Depende né? Com acompanhamento, né? Porque você vai largar. Depende da doença. Aí é uma discussão técnica. Eu falei, da impressão que você coloca ele no deserto assim e fala, vai. Joga. Não, Se você dá direto Giroto, é isso- vergonhoso. Que time o senhor torce, doutor? Sou palmeirense. Eu queria te lembrar que ontem foi 1-0. Que isso? Só o Essa- jogo da ida. Eu não estou acostumado com isso. Mas você percebeu que o corintiano, ele tá Tudo Tá quietinho, achando- tudo quietinho. porque tá com medo. Não, medo, não. Mas medo. foi legal, não. Sabe o que eu achei É no vitória- próximo engraçado? domingo agora? É, o não, próximo quinta-feira, dia domingo? Quinta-feira. 27. É engraçado porque assim, o Corinthians tem um histórico de resultado positivo no Allianz e o Palmeiras na Arena. É engraçado incrível que isso, pareça, né? vai É uma entender. boa ideia levar pro Pacaembu, talvez, o jogo. Né? Tirar da... Vamos fazer campo neutro pra ver se dá certo dessa vez. Mas eu achei legal isso. Eu sou corintiano, eu tô quietinho. Porque, eu não tô, talvez não. porque foi 1-0 só, né? Foi 1-0. Eu não Então, tô assim, porque, é assim, muito cara, fácil de não, O Corinthians reverter. Vitória. fez o jogo contra-ataque, jogo fechadinho, no Foi um contra-ataque. gol muito foi bonito. perfeito. Qualquer Não, eu tava vendo os vitória. números absurdos. O Corinthians deu 3 chutes. É, o Palmeiras deu 18, 33% eu vi lá. Mas você viu o gol? 19 chute, 8 Foi um no gol gol. bonito. O gol foi bonito. Não, mas assim, Foi, golaço, doutor, deixa eu né? explicar. É que qualquer vitória do Corinthians hoje é o feito. Então, assim, mesmo que perca depois, tem que lembrar dessa de agora. Bom, essa meia hora de Jornal da PAN é um uma oferecimento estratégia. PPA nos 4 cantos do Brasil. Aproveitar 4 dias, né? Até quinta-feira, né? Por favor, vamos Não, fazer um mas tá resu- todo mundo ressabiado. Os Não, corintianos quinta-feira tudo que vem meio. ainda, ó. Tem 2 É semanas. nessa, dia não é? Não, é 27. dia 27. Dia Por 27. causa da gente- data FIFA. Caramba! A gente tem É. muitos Pra dias que fazer ainda. isso? Data FIFA. Tinha que estar no calor da emoção. Tinha que ser É a hoje. organização Tinha que do- ser hoje do já o segundo calendário jogo. da Pra quem sabe dá certo Bom. de fazer mais um golzinho, né? O que é isso? O Vamos pessoal pra- até esqueceu o que tá acontecendo quando voltar o jogo. Não, já nem lembro quem ganhou. Doutor, vamos aproveitar e fazer um resumo para nossa audiência. O que é importante saber hoje sobre essa lei que vai exigir o acompanhamento psicossocial de funcionários, na verdade da empresa, né, em si, tanto empregador quanto empregado. A partir de maio deste ano, NR1 define os riscos psicossociais. Todas as empresas vão ter que fazer um mapeamento dos riscos psicossociais que acontecem. Esse mapeamento é feito por intermédio de uma aplicação de questionários na NR17, que está ligada à parte de ergonomia, certo? A partir deste levantamento, vão ser tomadas decisões que possam adequar aquilo que é necessário. O que são riscos psicossociais? Porque essa informação vai para a NR1, vai para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que está dentro da NR1. Tá? O que é importante para se fazer o trabalho correto, que é o que a gente tem feito de planejamento na Vértice? Você vai ter que fazer orientação, direção, gerência e supervisão sobre quais são os riscos psicossociais. Então, assédio moral, assédio sexual, condutas inadequadas, metas de trabalho irreais, cobranças que são indevidas, xingamentos e assim por diante. Isso vai ser orientação, isso vai ser feito o levantamento e a tomada de decisão. E as empresas maiores, elas precisam ter um canal de denúncia, certo? Que este canal pode ser contratado por empresas que trabalham com isso especificamente, para que possa ser tomadas as decisões. O Ministério Público está de olho nisso. Eles já estão fazendo observações às empresas quando recebem denúncias, porque eu não sei se vocês sabem, denúncia do Ministério Público ela é anônima, qualquer pessoa pode fazer. Então é assim, ela é coletada e triada, certo? Mas assim, então quando ele percebe uma inadequação, ele vai atrás e orienta as empresas. O que a gente fez na Vértice para isso? Então nós criamos todo esse projeto para poder fazer orientação, nós temos todo esse suporte que é dado técnico às empresas necessárias. Então aquele atestado, afastamento, aquela queixa do funcionário, ela é ocupacional ou não? Se não for, qual é o caminho que a empresa vai fazer para poder ajudar? Se for, como que nós vamos ter que lidar com a situação?
certo? E também poder fazer esse acompanhamento para documentação, porque isso vai ser usado, isso vai ficar. Detalhe, documento de saúde ocupacional são 20 anos. Nossa. São 20 anos. E quem não se adequar, o que vai acontecer? Vai ser autuado. Não tem jeito. Então precisa cumprir as normas regulamentadoras. Tem uma coisa que eu vim aqui e falava no passado sobre o e-social. Eu falava, ó, quem não se adequar vai tomar multa. E aí, assim, eu tive várias empresas me ligaram e Essa falaram, lei não vai pegar. não vai pegar. Essa lei O não que pega. aconteceu? Já começaram a fazer nas empresas as notificações sobre aquilo que está faltando. Certo? Qual que é o próximo passo? É a multa. Então, para aqueles que não acreditaram, vai começar a receber a notificação. Então, Nesse tem que caso fazer. agora o também, NR vai ser a mesma coisa. também vai ser A autuação, mesma coisa. multas. E É, os valores dessas multas? São pesados, Giroto. Existe uma norma que só define esse tipo de multa. E aí vai ser. E sempre é por funcionário. Existem específicos, por exemplo. Funcionário. Por exemplo, o não cumprimento de algumas determinações é por funcionário. Outras são por faltas de programas, programa de controle médico e saúde ocupacional, programa de gerenciamento de risco, laudos técnicos. Isso é por programa ou por laudo. Mas tem multas que você deixa de cumprir aviso de exames ocupacionais. Por exemplo, o e-social, se você não cumprir no prazo certo, é multa, filho. E aí, assim, quando o cara deixa de cumprir, não é um. Às vezes ele deixa uma legião. É multa. E mesmo a clínica orientando. Então, mas ela vai multiplicando ou ela vai tendo um valor específico para funcionário? Tem multa que você multiplica pelo número de funcionários da empresa. Tem multa que é por ausência de determinada documentação. Se houver recorrência nisso, a multa é dobrada. Você imagina uma Então é empresa que sério. tem 200 funcionários e não faz, a multa vai multiplicar Não, por 200. vai 200 por 200. Caramba. É isso aí. Determinada situação é essa. Dependendo, acho que não é nem exagero, mas dependendo da empresa e do valor do que for, ela dá uma boa... Não, é assim. Não, mas agora eu vou te falar a real. Se o RH, com o apoio da direção, não consegue cuidar com aquilo que é necessário, com toda a informação que tem, não dá, né, gente? Sim. Nós precisamos ter um mínimo de bom senso. Então, se eu tenho 10, 20, 100, 200 mil, existe uma exigência legal e eu preciso cumprir, acabou. Não, teoricamente, se você tem 10 funcionários, o recurso dessa empresa é proporcional aos 10. Se você tem 1.000 funcionários, a riqueza dessa empresa é proporcional Exato, aos tem que 1.000. ser, Né? tem que Então você ser. tem que ter mecanismo. E de controle, métodos né? de controle disso, Lógico, né? é o mínimo, né? Não vai poder justificar, eu tinha muitos funcionários, então não Presta pode ter atenção, muitos funcionários. pronto. Então fecha. É Né? isso aí. Então fecha, não pode ter Você não operação. serve para fazer o que você está fazendo, né? Então não. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Mega Vendas Seminovos Comasa. Vai trocar de carro? Passe antes na Comasa. Doutor, e importante também que às vezes não precisa partir do médico, né? Às vezes uma empresa, um gerente que está acompanhando o seu funcionário, foi o que o senhor falou, você percebe que o funcionário está diferente, que está um comportamento estranho alguns dias. Então, às vezes, a própria empresa pode perceber essa mudança e, para se respaldar, olha, vou te orientar a ir até o Sim, médico. eu acho isso fundamental. É assim, como a gente tem questões que são empresa e não empresa, quem está junto ao funcionário, se é supervisão, chefia, gerência, direção, ele precisa ter esse olhar para poder entender se tem algo e poder apoiar. Eu acho que isso é importante. Doutor, mas assim, e acho que é aí que entra a questão da vértice, né? Porque não pode ficar no subjetivo, né? Não pode falar, mas eu conversei, eu disse, não, você tem os protocolos a serem cumpridos, né? Tem. E aí deixar e falar assim, olha, a empresa tomou as providências e aqui estão os protocolos provando isso. O Giroto. Porque não adianta chegar e falar assim, eu conversei com fulano, eu fiz isso, aquilo, mas daí Não, é a palavra de um contra do outro. E né? às vezes é uma questão muito simples. Você pode entender que um funcionário seu não está bem, você liga na clínica e fala, eu acho que ele não está bem. Será que dá para passar por uma consulta? É um negócio tão simples, cara. Não paga nada. Vai lá, vai ser atendido. Aí vai ter um profissional vai ter um fazendo colega que conhece o acompanhamento. posto de trabalho dele, que sabe a função que ele tem. Obviamente você vai ser questionado, mas por que você acha isso? Qual é a sua sensibilidade para isso? Ele vai colocar a sensibilidade e o colega que vai atender vai olhar e falar, não, realmente tem algo que está diferente do padrão ou não. E aí é legal ter esse lado positivo também, né? Porque às vezes uma simples mudança de turma, de setor, já resolve o problema, acabou. né? É simples, E você volta a resolve produzir, fácil. todo mundo volta a produzir bem, né? Porque o cara pode achar que é da empresa e não é. Ou o cara pode achar que não é e é. Quer dizer, essa discernimento a gente ajuda. E se nós entendermos que aquilo... Eu já tive situação que o funcionário falei, filho, você precisa ir no CAPS, que perde atendimento porta aberta. E liguei para a empresa, tem que ir para o CAPS, não dá para trabalhar, o risco de suicídio é alto.
E aí fez todo um acompanhamento. Então a gente precisa. Aí é técnico, né? Tem muito isso. Esse né? discernimento precisa existir, mas é técnico. Isso, a pessoa levanta a situação, ela vai atrás para poder corrigir. Quem que vai fazer a correção? O profissional técnico, que é o médico. É porque às vezes tem a percepção, né? Mas não dá um encaminhamento ou não tem o como dar esse. Né? Aí não adiantou nada. Aí vem aquela coisa, mas é frescura. Isso aí é bobagem. Isso aí você não tá sabendo. Cara, então, não é assim. até para saber se é frescura, porque tem muita frescura também, né? Até para saber se é frescura, o profissional que vai falar isso. Sim. Qual que é o termo que usa para quando é frescura? Frescura. Não usa Não, é tem somatização. frescura, né? Às vezes um funcionário somatiza. Às vezes o funcionário tem um problema pessoal que não dá para você separar. Eu passo na porta da empresa, eu largo o problema para fora, esquece. Não faz sentido. Então né? ele tem um problema pessoal, ao entrar na empresa, ele leva aquilo consigo. Só que aí a chefia faz uma fala que ele entende que é inadequada, que ele vira um monstro. Então, é essa condição de entendimento que a gente vai tomar. É isso que nós vamos ter que disseminar. Determinar. Falar, separar as coisas para poder se sente injustiçado, se sente preterido, se sente exatamente. fora da panelinha. Aí tem a psicóloga que pode nos apoiar e assim por diante, entendeu? Essa é a ideia. Mas o principal, e aí que acho não, tenho certeza que entra a Red, é dar essa blindagem à empresa, tá? Os protocolos e o que ela fazer corretamente, não só para atender a legislação vigente, mas para ter o ganho de produtividade e resultado, porque na empresa o foco de todo mundo é esse, né? O Giroto, você protege ela legalmente, você permite com que ela consiga desenvolver a atividade principal dela, através de pessoas que estão realmente em plena condição de saúde para isso. Você consegue evitar prejuízos que às vezes são intangíveis. Isso é uma briga lá na clínica. Se chegar lá hoje, absenteísmo é fácil de você determinar. Afastou o número. Eu quero ver presenteísmo, meu amigo. Você diagnosticar o presenteísmo. Não, e definir o tipo de perda que a empresa tem com o absenteísmo, porque ela é intangível. Eu posso ter um trabalhador que não produz aquilo que é necessário por alguma questão, mas ele está lá dentro, porque ele não quer afastar. E o cara está doente. Às vezes a pessoa não identifica e aquilo fica rolando, cara. The Office. Putz, a série The Office ela é campeã nisso, né? Cara, o cara eu não indo lá, assisti, o cara tá o tempo inteiro lá dentro, mas tá fazendo porcaria nenhuma. É isso aí. Cara, e o quanto que para a empresa é ruim, entendeu? Vou ter que assistir. Né? Bom, essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília. Presença que transforma. E aí é difícil chegar nesse nível, né? De apontar isso para os gestores, né? Por isso que eu acho que você precisa estar respaldado. É assim, as empresas maiores, que têm muitos funcionários, elas têm departamentos internos, né, que possam auxiliar isso. As menores, estou falando de empresa de menor, 500, 400, 300, não tem, cara. O investimento é alto. Você tem um psicólogo o tempo todo. É aí que a gente entra, né? Nas maiores a gente entra como? Ajudando no mapeamento de risco. Não, nas maiores serve até como uma auditoria do sistema que existe. A gente acaba, exato, mas as menores, eu estou dizendo, as empresas são médias, não vamos chamar de menor, mas de média, para investimento. Por exemplo, eu tenho empresa de 300 funcionários, como é que você vai ter um psicólogo o tempo todo lá dentro? Né? O custo para ele é alto. Então a gente acaba entrando e fazendo com que se tenha esse protocolo. Precisa seguir o protocolo. Inclusive, agora, na quinta-feira, nós somos convidados a participar de uma palestra no CIESP, né? Juntamente com o escritório de advocacia, para poder orientar as empresas sobre a questão do risco psicossocial. Porque assim, viu, Giroto, a gente ainda encontra empresários dizendo o seguinte: vamos deixar a lei entrar para a gente ver como é que fica. Não vai pegar a lei. Não vai pegar. O Brasil tem isso, né? Agora, essa cara, lei não vai pegar. É igual o estojinho de primeiros socorros no carro. Não, fica tranquilo que essa lei não vai pegar. Algumas realmente não pegaram, né? Mas quando pega, aí, meu amigo. E essa condição, a ideia era o seguinte: é palestra de orientação. É orientação. Essa vai pegar porque... Vamos lá, cá entre nós aqui. Você não pode falar, mas a gente ouvindo, pode. Né? A gente tá aqui, O Estado, o que ele faz? Ele está terceirizando, né? Assim. Ele fala assim: gente, eu não estou conseguindo dar conta, olha a demanda que está acontecendo. Empresários, venham, vocês vão ter parte da responsabilidade aqui. Se mexam, porque eu vou responsável. Eu preciso jogar a culpa em alguém. Vou jogar a culpa nos empresários. Não é mais ou menos isso? Então vai pegar. Porque o Estado livrando dele e jogando na reta dos empresários, então essa lei vai pegar com certeza. E vai fazer caixa ainda em cima dessa lei. Vai. Você pode ter certeza. Agora é assim, para te falar a real, a gente precisa ter esse tipo de situação bem monitorada.
Porque a coisa está se perdendo, né, Giroto? Se você não tem, está se perdendo. E ficou chato a coisa, né? Então qualquer situação hoje é uma situação que pode ser inadequada. E a gente precisa saber separar. É inadequado? Vamos cuidar. Não é, filho? Não é assim. Então, sabe, vamos mudar essa condição. Quais são os itens que você falou da lei ali? Um que eu achei interessante. Cita os principais itens que tem que tomar cuidado. É assim, assédio moral, assédio sexual, avaliações, por exemplo, de funcionário, a forma de se lidar com ele, se é mais grosseiro, se é mais simples, se tem xingamento, se não tem, se a direção, a supervisão, a gerência é chicote, certo? De cumprir metas inadequadas, de pôr em posições de trabalho que o funcionário não tem capacidade técnica para isso, e aí o cara começa a ter problema para poder fazer o cumprimento e a gestão cobrando para que ele faça. Então todas essas coisas, tem várias, todas essas são as mais importantes. Identificar se ele tem um afastamento por doença psiquiátrica e por que tem esse afastamento, né? Qual é o motivo desse afastamento, é ocupacional, não é ocupacional, né? E orientação, sempre fazer o trabalho de orientação, promoção e prevenção de saúde. Por exemplo, e qual a linha tênue ali entre um líder exigente e um líder assediador? Eu acho que aí vai da forma de se expressar. Porque eu posso dizer para você que você não está cumprindo as metas que foram determinadas de duas formas, né? Eu posso falar, Giroto, você tinha uma condição de cumprimento e não está acontecendo. Eu quero saber o que está vendo. Por que não está acontecendo? Eu acho que está sendo muito vamos rigoroso fazer comigo. junto. Então, vamos fazer junto. Eu acho que a forma vamos como entender. eu já não estou gostando da forma. Você imagina chegar você... Por que eu? Tem mais gente na mesa. Você vem justo para cima de mim? Você imagina eu falar para você, Giroto, por que você não fez? Eu quero ver aqui? O relatório da Vértice para Jovem Pan. Eu quero ver eu quero ter acesso a esse relatório agora. Só para você, né? Você imaginou? Então essa cobrança tem duas formas de você falar. Cara, a clínica tem meta. A gente cobra as metas. Então, assim, mas é a forma de você falar. É o jeito que você vai cobrar. Você pode cobrar as coisas de duas formas diferentes. Então, se eu for ríspido, grosseiro, mal educado, você entendeu? Perdeu a linha que seria da normalidade, é problema. E o funcionário também não pode ter essa rispidez, não pode ter também Exatamente. É a contrapartida disso. Que também o funcionário vai ser responsabilizado. Se houver qualquer situação, não é só o empregador, isso é importante deixar claro. O funcionário também tem responsabilidade de cumprir isso. É o caso do funcionário, por exemplo, cantar uma chefia. O assédio ele é bilateral, né? Então é assim, o funcionário não está protegido. Não, então vai ser só eu. Nada. Imagina. Não, existe a parte contrária. Existe a parte... Cara, infelizmente a gente vive uma sociedade machista. E às vezes se mistura essas situações. E isso é um problema. Isso é muito sério. Muito sério. E ele também vai ser penalizado. E é estrutural. Então, às vezes, a pessoa ela nem entende, e eu não defendo, eu não passo pano mesmo para homem, mas assim, é óbvio que a gente tem que reconhecer que é uma sociedade que é estrutural. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo, mas está. Não, e por exemplo, no caso do assédio sexual, a questão criminal é entre as partes. Sim. Agora, a empresa ela tem que mostrar que ela fez tudo que dependia dela para ela não ser parte também. E proteger aquele que precisa ser protegido. Exatamente. Então é assim, eu fiz aquilo que é necessário e eu tomei as medidas necessárias que vão proteger as partes. É isso que precisa ser colocado. Porque se não fizer, vai vir Ministério Público. O assédio moral, que é já mais difícil de ser diagnosticado, porque o assédio sexual é muito claro, né? Tem a pancada ali, né? O Giroto, eu acho que os dois são difíceis. Porque assim, por exemplo, o assédio sexual, eu posso fazer um comentário falando, você ficou bem hoje com esse cabelo, e a pessoa entender de uma forma inadequada. Falar, você ficou bonito, seu cabelo ficou diferente. Ela pode entender de uma outra forma. Então é assim, então a gente precisa, eu acho que os dois são difíceis de fazer. Por isso que eu falo, a gente precisa saber uma linha tênue, né? A gente precisa saber como lidar com isso, como você vai realmente trazer aquilo para uma questão de discussão e correção ou não. Né? Mas os dois são difíceis, não são fáceis de fazer. Na dúvida, evitar tudo, né? Na dúvida, seja o mais profissional e imparcial que você puder. Eu acho que seria o caminho melhor, seria o mais fácil. Porque a pessoa na outra parte, para você. Filho, não vai ter nunca como ter dupla Giroto, eu sou filho de italiano, falo, gesticulo, falo alto. As pessoas podem entender que eu sou ríspido. Eu já escutei isso, né? Doutor, o senhor fala alto, mas eu não sou grosseiro, é do meu jeito. E ele já me conhece, sabe como eu sou.
Então é assim, as pessoas são assim, todo mundo é assim. Aquilo que você falou de mim foi só um exemplo, né? Ou tá acontecendo mesmo? Não, você é um anjo. Tá no relatório? Eles te amam aqui. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem. Nova Unidade Esmeralda, na Rua dos Topázios, número 55. Doutor Alexandre Vértice, né? Sobrenome é anjo, o senhor Vértice. pegou um pouco pesado, né? Um anjo esse menino. Para audiência rotativa, para fechar então, qual é o glossário aí? Qual que é o resumo? Qual que é o manual de sobrevivência? E agora, é claro, focado... já deu o recado que o funcionário também pode ser o elemento agressor. Mas, em tese, a maioria, acredito que seja exceções ainda do funcionário, né? Normalmente, os casos acontecem mais de quem tem o poder na mão, né? Ah, sim. E quem detém o poder, grande maioria. Qual o manual de sobrevivência aí para o empreendedor do carrinho de pipoca à multinacional com milhares de funcionários? A metodologia é a mesma, né? A metodologia é a mesma. A gente precisa identificar qualquer alteração que haja de humor ou da presença da pessoa no posto de trabalho, das partes, identificar isso e levar isso adiante. Seria a mais fácil. Para isso existe toda uma condição de orientação para toda a empresa, de cima a baixo. Essa orientação também vai ser feita para os funcionários e vai existir canais específicos para a denúncia se for necessário. E sempre ter o respaldo de alguém profissional e técnico para poder orientar daquilo que seja feito. Separar aquilo que é necessário. Então vai estar trabalhando, por exemplo, a Vértice trabalha RH, clínica e, em alguns casos, jurídico. Né? Para a gente poder ter esse mapeamento e saber como lidar com a situação. Mas assim, a empresa não tem condição, às vezes, de ter esse corpo. A gente tem, a gente vai suportar. Né? E saber separar. O mais importante é isso. O que é aquilo que de fato é real e o que não é. E para quem quiser aprofundar, vamos aproveitar já do CS fazer o convite quinta-feira. Dia 20, próximo, quinta-feira, às 8 horas da manhã, vai ser feita uma palestra no auditório ali no auditório do CIESP, certo? Araraquara ali, né? É na Araraquara. Essa palestra é para as empresas, para que se possa orientar sobre como lidar com as situações. Agora, pode procurar a Vértice também, quem tiver... Pode, com certeza, a gente está disponível. A gente já tem feito orientação para várias empresas. Nós estamos lançando agora um vídeo de orientação de como a empresa lidar. Esse vídeo vai poder ser usado na integração desses funcionários na empresa, para que ela saiba as diferenças e os já caminhos. É um protocolo, né? Você mostrar na contratação, olha, a empresa aqui é assim que funciona. E um vídeo rápido, objetivo, muito bem editadinho, assim, um negócio bem simples, que é o que precisa ser feito, sem ficar perdendo tempo. O abecedário. Exatamente. E aí o cidadão já dá o visto lá que concorda com aquilo. Já recebe, que ele viu. Principalmente que ele participou e sabe quais são os caminhos que ele precisa para não alegar tomar. Ignorância depois. Exatamente. Né? Se documenta. Exatamente. Muito obrigado, doutor Alexandre, sempre trazendo novidades e é legal essa parte de orientação, né? Sim. Dentro da área. Não dá pra, hoje o que ainda é medicina do trabalho, né? Ainda é que ela permeia a área jurídica também de RH, né? Na verdade, é segurança e saúde do trabalhor. São as duas, são irmãs siamês. Segurança e saúde. Porque tudo aquilo que eu detecto no ambiente de trabalho, eu trago para dentro quem faz isso? A área de segurança. E aí eu trago para dentro da área médica para poder lidar com a situação. E são muito interligados, porque se uma não funciona, acaba... Irmão siamês, outra, né? Irmão siamês. Estão colados um com o outro. É isso aí. Com a financeira também, né? Porque é quase um tripé, porque acaba impactando a questão financeira da empresa também. Total. Muito obrigado, doutor, pela entrevista mais uma vez aqui ao Jornal da Pan. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho esse canal um canal forte de transmissão de informação. Eu sempre saio daqui com várias pessoas me perguntando, questionando, tirando dúvida. Fique à vontade, e eu acho que isso é mérito de vocês, pela qualidade e pelo trabalho que vocês fazem. São audiência contratada. Ele elogiou a gente. Eles fazem depois, eles dão uma ligada. Não foi você que falou aquele dia que é difícil elogiar, agradece que ele está elogiando. Verdade, saber receber o elogio, não né? reclama, a gente não sabe obrigado, A gente leva tanta pancada, não sabe receber elogio, né? Mas eu trabalhei com Unix, né, que é Linux, né, que a Unix era a parte comercial, Linux era... Então, assim, o Unix, quando você dá uma mensagem, se ele não fala nada, é porque tá ótimo. Quando você faz alguma coisa errada, ele já aparece erro, né? Então, assim, quando ninguém fala, é porque tá bom. Tá quando elogia, você ganha o dia, né? Doutor, só pra reforçar, então, quinta-feira no Espaço CIESP, que é na Rua Araraquara, às 8 horas da manhã. Dia 20 às 8 da manhã. Quinta-feira próxima. Ou vai lá visitar, quem na não conhece ainda a Vértice. Ou comigo. Qual número? Eu já quase decorei. 857. A gente está à disposição, tem nossos canais nas redes sociais.
tem telefone, vocês ficam à vontade. A gente tá à E no disposição. Brasil atual, não dá mais para jogar para o futuro e ver o que acontece, né? A prevenção, a precaução, ela é fundamental para o resultado positivo, para a empresa ir bem, né? O Giroto, a gente tem estudo dentro da clínica. Quem trabalha promoção e prevenção tem respostas financeiras importantes, satisfatórias. Legal. Eu tô com um caso lá de uma empresa que a gente começou um trabalho, inclusive vai ter um depoimento dele dessa empresa no site, falando dos resultados que eles tiveram com absenteísmo. A gente tratou de absenteísmo. Legal. É impressionante. Então, assim, os empresários entendem isso como gasto. Tudo errado. A hora que eles olharem os números, eles vão ver que a perda é, assim, o que eles têm de ganho é muito Não dá para efetivo. assumir mais o risco, Não, né? cara, esquece. Hoje em dia está tudo digitalizado, os dados, as informações, quer dizer, ficou muito Só mais não fácil, faz né? quem não quer. E, ó, tem muita empresa que não faz. Não, e a fiscalização do governo também, ela está toda ali, cara, ele tem acesso a tudo. Né? Exatamente. E aí, a hora que explode, a pancada é pesada. Não, né? a multa é pesada. E o empresário ele pode focar no que realmente interessa, que é a essência da empresa dele, né? Sim. Seja tecnologia, investimento, área comercial, quer dizer, ele foca na Porque empresa. a hora que você começa a Deixa detectar, eu puxa. só finalizar aqui em 100,9, a nossa edição 4.845. A gente continua batendo esse papo interessante no YouTube Jovem Pan. E essa meia grosseria, hora do né? Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. Ó, Voltamos não quero amanhã. continuar também, Isso né? foi assédio moral. quero, Esse foi assédio moral. Esse é um exemplo, Ele né? Esse cortou é um a gente. exemplo. Então, mas foi pra Ele isso. fala que- Foi não, pra eu ter vou um com exemplo agora no sarcasmo final. Eu tô E com, deprimido. com sarcasmo, né? O assunto é interessante. Eu tô cortando, mas é interessante. Quer dizer, sarcasmo ainda, Vamos né? acabar logo com esse Requintes negócio. de crueldade, né? Não, mas é porque Requintes de senão o crueldade. pessoal da audiência vai começar a falar abusando do ouvido deles, passando do horário, vai ser assédio também. Então, Não, mas comigo falando não é abuso. Não é Fala, abuso, outro né? assédio moral. Isso aí não é- nossa, mas doutor! É Sabe bom que pra gente já engraçado? sabendo como Mas funciona. sabe o que né? é engraçado? A gente até brinca lá, né, no turno B, que a gente sempre, como todo mundo é muito próximo, que tá muito tempo trabalhando junto, a gente brinca. Nossa, como você tá bonito hoje, como você tá bonita hoje, mas ó, não é assédio, hein? A gente até tem esse rolê. Mas, meu, De, nossa, é assédio. Ou de falar, meu, para de encher minhas paciências, o que você quer agora? E fala, vou denunciar você no RH, porque isso é assédio. Então vira um pouco de brincadeira, mas significa que a gente aprendeu, né? Assim, que no fundo você sabe o que não, é, o você que não sabe é. quando o cara te assedia, não Imagina, esquece. sim. Ó, eu na clínica trabalho, tem 2 salas, eu fico numa sala que tem minha gerente e a assistente dela. Aí tem a pessoa da TI social e comercial. Então eu que as pessoas que eu tenho mais contato. E às vezes as meninas cortam o cabelo e falam, ficou bom, hein? Gostei. Exato, Mas exato. assim, você sabe que aquilo é um elogio, cara. Exato. Às vezes elas cortam e não falam nada, as meninas falam, o senhor não falou nada. Não, eu gostei. Não, o senhor não gostou, bom. Então, se sabe, mas não assim, a gente Não, tem liberdade, mas é assisti de um boa, filme cara. ontem. Assisti um filme ontem com a minha esposa e fala do psicológico da personagem. E tem um momento pode falar que filme que é? tem um Pra momento gente que é um também filme assistir. internacional. Tem um momento que a personagem está tão debilitada psicologicamente que uma gentileza na fila do caixa do supermercado ela entende que é uma possibilidade ali de cantada. É Entendeu? isso aí, é o que eu acabei de Então falar. assim, depende muito de como a pessoa Do está naquele momento. momento. Porque né? também a gente não sabe como é o contexto fora do emprego. Às vezes é uma pessoa que vem vindo de abusos, vem vindo de assédios, que a gente acha que não, mas acontece. Ó, E aí qualquer coisa vira um ele é gatilho. Tem delicado, um né? livro, por exemplo, eu sou de contato pessoal, você viu, Eu isso é um também. problema. Italiano, filho, eu sou de eu pegar. Tem um livro que fala É sobre médico assédio. também, médico, fisioterapeuta, eles são muito É, de é contato. muito, né? cara, é isso muito. mesmo. E tem um livro que fala sobre assédio sexual em casa. Cara, é assustador. E quem assedia? Pais, avós, tios, primos. E assim, é um negócio assustador. Você começa a ler o livro e você fala, rapaz, tem coisa que você não imagina, porque você não vive aquilo. E ele vai E é muito ajudando a mais diagnosticar. Não, ele vai. perceber. A característica, como é que a pessoa lidar, as formas, o que deve ser evitado, o que você precisa prestar atenção. É sério. É assustador, cara. Cara, e é mais Porque comum do que a assim, gente ó, espera. é mais comum do que a gente pensa. E esse é Sim. um grande problema. Não, porque minha mãe falava sempre isso em relação às drogas, né? Não é o desconhecido que vai trazer, é sempre alguém que tem acesso, que está Cara, Exato, você próximo. de falar essa isso em mesma- casa, Giroto. O assédio também, a facilidade de quem está Exato. próximo é muito maior do que Ó, o estranho. O meu mais velho, eu falava pra ele, esse aqui eu não quero que você ande, esse aqui eu sempre levava pra dentro de casa. Chegava lá e falava, ó, esse aqui se aparta, esse não, tudo bem. Os meninos que eu percebia que eram melhores, eu falava pra eles, vocês estão no caminho errado e vocês vão dançar. Muitos deles hoje voltam em casa e falam, tio, o senhor me alertou.
Porque a família não faz, Giru. Isso é Não legal. Às faz, vezes a pessoa, cara. você vê que não é Por maldade, exemplo, mas é meus inocência, meus né? filhos com 5, 6 anos, eu falava, ó, se alguém vier lá na sua genitália, você me avisa. Já vem falar. Porque tem que avisar. Então, quer dizer, essa conversa não tem em casa, cara. a minha mãe não também. tem. Desde Negócio de conforme. segredinho, né? Segredinho Não, também, para. né? Pactos de segredinho Cara, em em relação casa pai e mãe, né? sempre foi papo reto. Sempre. Os moleques, desde os 16 anos, tinha camisinha na gaveta lá, à vontade. Quer dizer, você tem que orientar. Você sabe, a Andréia, minha esposa, esse negócio ela é muito firme. Assim, o que é, às vezes, que a menina entende que está sendo abusada? Tem um monte de coisa. Às vezes não precisa ter um ato mais Não, forte. às vezes Uma é- fala. é. Sempre foi conversado isso em casa. Não, e Que tem legal. isso, Tem e tem que isso ter. também agora na relação deles, né? Na relação, porque pode haver ali o assédio, na relação deles ali, mesmo entre a mesma idade. Sim, sim. Sim. E essa orientação tem que partir da família. Nós entendemos que a família tem que fazer. E aí fica, não, o pai fala pra mãe, não, você conversa. Eu não vou conversar. Esquece, cara. Cara, eu Papo conheço real. uma- A mãe também, né? Eu conheço uma pessoa que ela ficava nessa. Ai, fala pro pai. Ah, não, vou deixar o. Era menina. Não, porque a criança perguntou o que era, né? A genitália masculina. Ah, é tal coisa. Aí o pai, não, é isso. E eu era bem amiga. Eu falei, olha, se você não contar pra sua filha o que é isso, eu vou contar. E eu conto Tem do meu que jeito. contar. Aí ela, não, pode deixar que eu explico. Eu falei, eu conto do meu jeito, que é já falando, ó, é isso, faz assim. Aí ela foi e contou, porque era uma amiga minha próxima. Falei, cara, sua filha tem uma idade que tem que saber Ó, o que é, a né? liberdade sexual deles é muito nova, né? Então, por exemplo, Porque elas com conhecendo, 13 né? anos, aconteceu um fato em casa muito engraçado. Os meninos começaram a falar de não sei o quê. Eu falei, vocês sabem usar camisinha? Não, mas vocês não sabem Não usar. sabia no final. Aí eu peguei uma banana, peguei uma camisinha e ensinei. Eles falaram, ó, vocês têm que fazer assim. Eu e minha esposa. Morrendo de os moleques vergonha, frequentam né? a casa até hoje. Até hoje eles falam disso. Ô tio, foi legal aquilo lá. Até hoje. Então você vê, é um negócio besta, mas que orienta. É que tem muito Tá como bom? que fala? Muito tabu em cima, né? Tem Muito Gil, bloqueio, muito. E tá tudo errado. Mas você sabe que eu tenho Twitter lá e tem o Thread, né? Que é do Instagram, eu uso mais ele. E eu vejo muita gente relatando que se tivesse tido educação sexual na escola, não teria vivido abusos. Ah, com certeza. Porque se entenderia que é abuso. Porque às vezes a criança ou adolescente não entende que está sendo abusado. Tem muita Está coisa sendo que precisa assediado. mudar, né? Então, assim, se tem uma educação sexual em casa, na escola, você entende que, pera, isso aí não tá legal, que estão tentando fazer Clarice, comigo. se a gente tivesse educação sexual, educação financeira, educação no trânsito, Tudo era diferente. Tudo era muito É. diferente. Eu acho que cara. desde Muito. sempre deveria Hoje, ter. gente, vocês não têm noção de afastamento de trabalho por problema financeiro, Não, cara. mesmo- É muito. Silvio, tem a carreta do empreendedorismo, né? É. O empresário, muitas vezes, ele vira empresário ao acaso, né? Muito. Ele é demitido ou Aí precisa acontece se alguma virar. coisa, ele fala, não, então vou montar uma empresa para sobreviver, né? Então ele não é educado para ser, Exato. ele acaba se transformando e aprendendo, ele troca o pneu do carro andando, né? Exato. Ele vai aprendendo a É trocar isso aí. ou aparece uma oportunidade, às vezes na empresa dele fala assim, ó, vai criar um setor, quer ser um terceirizado, nós vamos fechar a empresa aqui, quer você tocar, né? Tem uma série de situações e o Tem cara muito. cai de paraquedas Tá no... despreparado. Cara, Parado, quando né? eu comecei a empresariar, eu falava, mas por que de Sebrae? Depois, hoje você entende. eu ia falar, eu Você ia tá falar. dentro das empresas, Tem você vários entende. cursos muito legais. Você fala, tem empresa, você fala, como é que esse cara tá dando certo? Não é possível, cara. Então é assim, por quê? Falta orientação, né? E Tem esses aí, cursos que são educacional. Eu só tenho gratuitos, uma restrição com o técnico do Sebrae. Que às vezes é o cara que faliu a empresa dele, aí ele vai ser técnico lá e ele chega lá e fala... É isso que eu ia falar. Às aí vezes ele você é tem que ele é o analisar também muito bem. professor o que da razão, aconteceu, né? Mas né? assim, ó, É o a senhor da razão, né? instituição, a instituição é legal, forte, o é. material é muito bom. Eu já cansei de ler vários materiais deles. É assim, são materiais objetivos, de uma forma. Por exemplo, você pega um plano de negócio do Sebrae, é muito bem elaborado. O plano É assim, é não é um legal. negócio, porque, porra, você tem um plano de negócio que tem 60 itens, o deles são extremamente objetivos. É isso. Se fizer aquilo lá, cara, tá ótimo. Né? E quando chega e fala assim, olha, 90% das empresas morrem no primeiro ano. Fala, pô, mas quantos anos tem o Sebrae? Por que não melhorou esse índice? Por que não melhorou essa estatística? Né? Dá a impressão que é confissão da própria incompetência também, né? Mas enfim, vamos segue o jogo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, gente, mais uma vez, viu? A gente finaliza por aqui também a nossa transmissão no YouTube Jovem Pan. Voltamos amanhã.